Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Está Consumado. Texto base para o nosso estudo, João capítulo 19, versos 1 a 30. A base do nosso estudo no dia de hoje se concentra numa frase que vai aparecer aqui no capítulo 19, que é quando Jesus, percebendo que o tempo havia chegado, ele disse em alta voz, está consumado. Essa frase ela tem um profundo significado teológico, sem sombra de dúvida. Como nós vimos na lição de ontem, Jesus nasceu para morrer. Desde o momento em que ele colocou o seu pé no palco dessa vida, estava claro para ele o caminho que ele deveria trilhar. Em muitas ocasiões, os discípulos, bem como as autoridades do povo, o próprio povo, o inimigo, tentou desviar Jesus do seu foco principal. Uma das razões pelas quais Cristo Jesus passava tantas horas em oração era exatamente para que o seu foco estivesse bem afinado com o foco do Pai, para que ele não se desviasse do caminho que ele mesmo havia proposto antes da fundação do mundo. Mas peraí, se ele tinha estabelecido antes, por que ele precisava de tantos momentos em comunhão com o Pai? É só para lembrar aquilo que o apóstolo Paulo mencionou lá em Filipenses no capítulo 2, que Cristo Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. O que significa que Cristo Jesus, sendo como Deus, durante o período da encarnação, ele não usou a sua prerrogativa como Deus. A melhor explicação que encontramos a respeito disso é o que a senhora White menciona a respeito do fato. Ela diz, a divindade estava latente lá dentro de Cristo Jesus. Ela não se manifestava. Houve alguns momentos em que ela se manifestou. Como, por exemplo, quando ele tomou o chicote e expulsou do templo aqueles que estavam vendendo e comprando ali no pátio do templo, tanto no início quanto também no final do seu ministério. Por que os guardas do templo não o impediram? Tanta gente que estava por ali, por que não tomaram uma atitude? Porque a divindade de Jesus rompeu dentro dele, diante das demais pessoas. Eles perceberam uma autoridade que não era uma autoridade humana, tomando forma diante do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, para que ele, como o segundo Adão, tivesse a possibilidade de permanecer no foco da cruz, ele gastava, às vezes ele passava noites inteiras em oração. Noites inteiras clamando ao Pai, tentando afinar a visão com o Pai, para entender qual o próximo passo, sempre mirando na cruz. Tudo estava claro diante dele em relação ao caminho que ele tinha que tomar. Ele iria para a cruz. O que ele faria até o momento da cruz? Bom, aí haviam passos que teriam que ser dados, mas ele sabia para onde estava indo. E quando o momento da cruz chegou, diferentemente dos outros soldados, ou dos outros 2 prisioneiros que foram crucificados com ele, que lutavam, Cristo abraçava a sua cruz. Ele não fugiu dela. Ele tinha o poder para descer dela. E aqui entra um aspecto que merece ser destacado. Em Mateus capítulo 27, verso 42, diz que os inimigos de Jesus passavam diante da cruz, balançavam a cabeça e diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz, então creremos nele. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, que é, na verdade, um comentário bíblico de Alfred Plumer, no seu comentário exegético do Evangelho de Mateus, na página 397, onde ele diz o seguinte, achei muito interessante esse comentário que ele faz. Os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele, Cristo Jesus, estava tentando salvar por meio de sua morte. Ele não pôde descer da cruz e salvar a si mesmo porque estava preso, não pelos pregos, mas por sua própria vontade de salvá-los. Ou seja, o que prendia Jesus Cristo à cruz não eram os cravos, mas era a vontade de salvar até mesmo aqueles escarnecedores que passavam diante dele, balançavam a cabeça e diziam, salvou a tantos, por que não salva-se a si mesmo? Diante da cruz, Ellen White vai mencionar que os próprios demônios se posicionaram.
O próprio inimigo se colocou diante da cruz e dizia para Cristo Jesus: se você for até o final, esse é um caminho sem volta, você não vai voltar da cruz. Em agonia, Jesus clamou ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Em aramaico, ele clama. Era uma angústia tremenda. Angústia essa que já havia começado na noite anterior, quando ele recebeu os pecados da humanidade sobre si mesmo e suou grossas gotas de sangue lá no jardim de Getsemane. Mas, volto a dizer, não foi por falta de opção que ele permaneceu naquele sofrimento. O autor da lição, inclusive, vai mencionar que em seu sofrimento Jesus estava derrotando o reino de Satanás. Embora tenha sido Satanás quem instigou os eventos que culminariam na própria cruz, incluindo a própria traição de Judas. Mas Cristo sabia que, independente de quão difícil fosse o processo, o seu caminho era a cruz. Quando você olha para o que aconteceu, o que Satanás instigou as pessoas a fazerem, não foi para que Jesus Cristo morresse. Era para tentar fazer com que Jesus fugisse do sofrimento e evitasse a cruz. Ele fez tudo o que pôde para tentar impedir Jesus de morrer. Por isso ele tornou tão terrível a morte de Cristo Jesus. Há um outro texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, um texto de George Led, numa obra que ele escreveu chamada Teologia do Novo Testamento, na página 253, aonde George diz o seguinte: de certo modo, de uma forma que o evangelista não procura descrever, a morte de Jesus é tanto um ato de Satanás como um ato pelo qual Jesus alcança a vitória sobre Satanás. Porque em alguns momentos os evangelhos vão dizer: e então o diabo entrou em Judas e ele saiu para poder planejar a entrega de Cristo Jesus aos assassinos. A multidão instigada pelo próprio inimigo de Deus. E assim por diante, você percebe Satanás agindo, mas ao mesmo tempo Jesus ali, firme e forte, sabendo aonde ele deveria estar. Nesse sentido, fica claro que o que Satanás fez foi para tentar tornar a morte de Jesus o mais detestável e desprezível possível, para tentar com isso fazer com que Jesus desistisse e voltasse para o Pai. Na própria quinta-feira à noite, quando ele estava no Getsemane, em agonia ele orava ao Pai, e grossas gotas de sangue brotavam da sua fronte. Ellen White vai mencionar que o diabo dizia para ele: não vale a pena morrer por eles. Um torpor caiu sobre os discípulos que deveriam estar orando com Jesus, e eles estavam dormindo. E Jesus foi até eles várias vezes e disse: mas nenhuma hora vocês puderam velar comigo. Vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. E Jesus estava sozinho, e o diabo mostrava isso para ele. É por eles que você vai morrer. Um dos seus discípulos está nesse momento te vendendo por 30 moedas de prata, e em agonia ele ora ao Pai e diz: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E é nesse momento que ele cai desmaiado diante de tanto sofrimento, tanta agonia. E o Pai envia o anjo Gabriel até ele com uma mensagem do céu, dizendo: olha, se você quiser voltar para o Pai disse que é para eu te levar agora. Mas se você voltar, a humanidade estará perdida para sempre, a rebelião terá alcançado um domínio aqui que não vai ter fim. Não existe outro caminho. O plano da redenção foi estabelecido e não tem outro caminho. É só esse. Nessa perspectiva, Jesus diz então que seja feita a sua vontade e não a minha. Diga para o Pai que eu vou até o final. E ele abraça a cruz. Um último parágrafo que vai aparecer aqui, o autor começa dizendo: quando clamou na cruz, está consumado, Cristo não apenas sugeriu que sua agonia havia chegado ao fim, mas principalmente que ele havia vencido o grande conflito cósmico histórico contra Satanás e as suas forças do mal. E nesse momento, ele cita Ellen White no livro Deserto às Nações, na página 610, quando ela diz assim: todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e soube que seu reino estava para sempre perdido. Você imagina o que foi isso? Todos os anjos do céu olhando para aquele momento. Eu quase imagino os anjos quase que nem respiravam olhando para a cruz. E quando finalmente Jesus disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, quando ele morre, os anjos de Deus, ao invés de dizerem: puxa vida, ele morreu e triste da vida, não,
eles vibram. Porque agora a derrota do inimigo tinha sido total e completa. Com a morte de Cristo, ele tinha conseguido alcançar ou pagar o preço exigido para que a humanidade pudesse ser resgatada. Esse brado foi, portanto, o brado de vitória. Está consumado. Acabei, terminei, concluí, venci. Tudo isso está embutido nessa frase. Jesus venceu para que eu e você não precisássemos ser derrotados. Mas não se esqueça que o inimigo continua trabalhando do mesmo jeito. Ele torna o caminho que Deus tem estabelecido para nós extremamente penoso para que desistamos dele. Muitas vezes vai parecer para nós que é mais fácil encontrar um caminho alternativo. Nunca o caminho alternativo é o melhor. O caminho de Deus sempre será o melhor. Se mantenha focado nele e pode ter a certeza de que o Senhor Deus cuidará de você e também de mim. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável. Ajuda-nos a nos mantermos firmes em Ti. E ao mesmo tempo, não desviarmos desse propósito nem para a direita nem para a esquerda. Que tenhamos a mesma força que Jesus teve, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?